E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente, tá bom? Ia ser só uma speed art, mas eu achei que poderia dar pra fazer alguns comentários em cima, ficaria bem bacana. Esse vídeo vai ser sobre line art em específico, tá bom? Primeiramente, gente, eu fiz esboço, montei esboço, não estava gravando ainda, né? Esse esboço eu fiz no papel mesmo, bem rapidinho, e eu tirei foto. Eu costumo escanear pela impressora, mas dessa vez eu acabei só tirando foto mesmo, e eu já sugiro para vocês, sempre para poder ter uma visualização boa pelo computador, quando vocês tiram fotos, cria uma camada em cima de ajustes, igual eu tinha feito ali, cria uma camada em cima para poder configurar um pouco a questão de contraste, de brilho, para poder ficar bem aceso, tá bom? Eu costumo utilizar o Clip Studio Paint, que vocês estão vendo aí. Ele é um programa que sinceramente eu gosto muito. Eu não tenho muita afeição pelo Photoshop ainda. Vou ter um pouquinho mais de prática com desenho com o Photoshop, mas ainda não é muito meu estilo não. Eu costumo utilizar o Clip Studio principalmente porque eu gosto bastante de trabalhar com mangás, e sobre bico de pena em específico, ao meu ver, ele é muito bom. Entendeu? Ele tem alguns traços bem próximos do real mesmo, dá para poder fazer bastante coisa legal, com traços diferenciados, né? Bem variado, assim como a bico de pena consegue fazer também na realidade, né? Então, fica sobre essa ideia, gente. Se alguém precisar, quiser baixar e tudo mais, pode colocar nos comentários que depois eu dou um jeito de arrumar um link, porque ele é pago, né? Mas eu uso uma versão gratuita, entre aspas. Vamos lá. Então, esse desenho, ele tem um traço um pouquinho mais grosso mesmo, tá bom? O objetivo era esse. Para quem já conhece o anime de Jujutsu sabe, né, que ele é um anime, principalmente o protagonista, ele tem essa pegada um pouco mais grotesca, bem extrovertido, e eu até tava olhando umas referências aí pelo Pinterest mesmo, tá bom? Nem editei não cortei para poder deixar vocês verem mesmo como que funciona o processo. Principalmente porque, mesmo sendo uma fanart, um desenho de ideia própria, por você estar representando um personagem em si, vocês têm que buscar manter características deles. Então, use uma imagem de apoio para isso, para questão de coloração também e tudo mais. E tentem manter algumas características, mesmo utilizando o traço, o estilo de vocês, mas tentem manter algumas características que busquem a essência do personagem. Entendeu? Aí no caso, como eu falei, foi a questão do traço mesmo na minha line art, que eu preferi manter um traço mais grosso, bem estilo, vamos dizer, o próprio Jujutsu, Shingeki também tem esse traço mais grosso, para quem conhece o mangá, sabe como que é, e eu preferi fazer esse estilo. Olha, para quem já trabalha no computador já sabe como que é, mas basicamente eu faço a line art toda em uma camada só. É uma questão de praticidade mesmo, tá bom? Vocês vão ver que eu sou bem desorganizado quanto a camadas, mas não sigam isso. Tenham camadas bem organizadas, camada por camada, perca um pouquinho de tempo nisso que vale a pena. É porque eu acabei não tendo esse costume mesmo, eu gosto de fazer desenho mais tradicional. Então, quando vai pro digital, eu não sou muito acostumado com camadas e coisas do tipo, não. Só pra coloração mesmo que eu mantenho essas questões, né? Então, aí eu tive a ideia de fazer essa separação. Eu não ia fazer a princípio, eu ia só fazer o desenho dos dois, né? Mas eu preferi fazer essa separação porque eu achei que ficaria mais bacana, principalmente pela ideia ali em si, de ser duas versões diferentes. Pra quem conhece o anime sabe que não é o mesmo personagem, né? Literalmente. E apesar deles usarem o corpo do protagonista, mas ali quem tá por trás não é o mesmo personagem. Então eu preferi separar. Até peguei outra referência dele no caso, né? E eu esqueci o nome do personagem agora, gente. Eu preferi separar exatamente porque eu queria dar uma coloração um pouquinho diferente. No caso dele, ele é uma maldição, né? Então ele tem um traço mais grosso ainda, exatamente para poder tentar representar essa questão de, além de ser algo mais profundo, mas que a essência dele em si é toda de maldade, né? Então eu quis representar bastante isso, por isso que eu realmente apelei para um traço bem mais grosso no sentido dele. E depois na parte da coloração também eu vou ter feito uma coloração um pouquinho mais escura, digamos assim, sem muita saturação, exatamente para poder transmitir isso daí. Então, gente, por
favor, principalmente para quem está começando, sempre que vocês forem fazer, eu tava vendo muita questão sobre problemas, né, com criatividade e tudo mais. Galera, quando vocês forem fazer uma fanart ou qualquer desenho que vocês queiram fazer, busquem essas questões de particularidades do personagem, sabe? Então, ou no caso, particularidade da ideia que você quer transmitir. Então, por exemplo, você quer fazer o desenho de uma paisagem, de algum cenário em específico, mas que você tem uma mensagem por trás que você quer passar, que você quer transmitir, de violência, por exemplo. Então, não adianta você pegar e fazer um desenho todo clean, todo com cores que representem mais a paz e tudo mais. Não, utilizem formas um pouco mais com vermelho, com bem escuro mesmo, sabe? Exatamente para dar esse ar de profundidade. Utilizem traços um pouco mais grotescos, até meio jogado, para poder representar toda a violência em si. Então, gente, sempre tem essa essência no desenho, tá bom? A única forma de eu transmitir isso não é só representando ali em forma de objeto, não. O traço, a line art, é exatamente a melhor forma que se tem de representar alguma essência, ok? Então, levem muito isso em consideração, gente, porque vai ajudar demais e vai dar profundidade no desenho de vocês. Isso é muito importante, de verdade. Esse desenho aí, no caso, tanto que eu tive até um probleminha, no caso foi um pouco difícil de decidir essas questões, porque tanto agora eu achei que é o nome do personagem, o Itadori, que é o protagonista, que tá do lado esquerdo, tanto o Sakuna, que é a maldição em si, que também usa o corpo dele, eles têm essa personalidade meio grotesca mesmo, entendeu? Então eles têm uma personalidade, digamos que na prática violenta, mesmo que o Itadori tenha todo um lado bondoso e tudo mais, mas na prática é uma personalidade um pouco mais violenta. Então aí que tá a questão, como representar isso e ao mesmo tempo diferenciar que um personagem tem toda uma bondade e o outro personagem não. O outro personagem tem só pensamentos completamente malignos, entendeu? Então você vai perceber que, apesar de estar usando traços próximos por representar uma agressividade, você vai perceber que o Sakuna, o do lado direito, ele vai ter algumas características próprias de um personagem bem maníaco mesmo, entendeu? Bem sádico. Então você vai ver, por exemplo, na própria boca, a boca dos dois, ela tão retratada de uma forma parecida, mas a do Sakuna ela vai ter alguns efeitos, alguns traçozinhos bem pequenos que vão representar ali algo mais agressivo, entendeu? Algo mais desumano mesmo. O olhar também, exatamente, o olhar com a íris pequena, né? Sempre vai representar algo mais desumano, algo fora de si, vamos dizer assim, entendeu? Então isso é muito importante. Gente, então isso é fundamental. O próprio anime já retrata isso com a questão do cabelo. Eu tinha visto, eu tava procurando algumas referências sobre, né? E as características, elas alteram bastante, porque só o fato do cabelo do Sakuna tá em pé, entendeu? Já representa toda uma profundidade mais insana que ele tem, enquanto que o outro, por estar com o cabelo um pouco mais abaixado, um cabelo normal, já representa a humanidade dele em específico. Então, são aspectos, são características pequenas, mas que você, quando vai desenhar, se você levar isso em consideração, você vai falar assim, eu queria representar um personagem um pouco sádico. Essa tal característica aqui, assim, 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 o olhar um pouco assim, tudo isso representa ele. Então, cara, é básico, você vai começar a fluir, entendeu? E por você já ter essa característica, já ter essas noções básicas, vai ser fácil para você transmitir esse desenho, vai ser bem mais fácil. Então, voltando para a questão sobre criatividade, gente, você só fica sem criatividade se você não tiver conhecimento suficiente daquilo que você quer representar. Então, eu tô sem criatividade para poder desenhar isso ou aquilo. Procurem, corram atrás de conhecer mais sobre desenho, sobre o estilo em si que você está usando, seja realismo, seja mangá. Todos esses estilos têm conhecimentos e técnicas demais, cara. Tem coisa muito profunda que duvido que alguém realmente já chegou a estudar, entendeu? Então, vai pra cima, sempre vai ter o que estudar, o que procurar, e isso vai te dar ideias o suficiente para poder colocar em prática outros pensamentos mais criativos que você tem, entendeu? Então, se apoiem bastante no lado técnico.
porque isso ajuda demais. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, comentem aí, principalmente sobre a questão da line art. Se vocês gostam também desse tipo de conteúdo, comentem. Se vocês preferem algo mais interativo assim, bem pouco editado mesmo, mais para gerar comentário mesmo, para ser uma conversa sobre, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de coisa, comentem aí embaixo, me falem também temas que vocês queiram que traga, que vocês tenham dúvida. Não se esqueçam de me ajudar se inscrevendo e curtindo, tá bom? Muito obrigado a todos.